Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa A Resenha e hoje o nosso convidado é um dos maiores ídolos da história do Figueirense e também o terceiro maior artilheiro com a camisa alvinegra, Albenir Marques. Bena, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, à disposição. Vamos que vamos. O Bena, que é natural de Minas Gerais, começou a sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro. Bena, como é que você entrou no futebol? Hoje em dia é muito difícil acontecer dessa maneira, né? Devido à evolução. Mas batendo uma pelada no meio da rua, alguém passa, dá uma olhada, né? E chamávamos de olheiro. Aí passava, via pelos bairros e tudo. E olhava, achava interessante e nos levava para o Barro Preto, né? Lá em Belo Horizonte, onde a gente iniciava a nossa carreira nas categorias de base. Mas, como toda criança, batendo peladinha no meio da rua, descalço, aquela coisa toda. Era o sonho do Bena ser jogador? O Bena, quando era criança, tinha outros objetivos? Né? O meu pai era colecionador de revista, a revista do esporte, né? E eu sempre estava folheando aquelas coisas ali, Didi, aquela turma super antiga, Mazola e tal. Meu pai fazia coleção dessas revistas. E a gente olha, né? A gente tem desejos, sonhos e tudo, mas não era aquela fixação de ser um jogador de futebol. Tanto que eu fui para o Cruzeiro, me levaram, eu não quis, não me levaram, eu não quis. E depois de uma certa insistência que eu acabei ficando nas categorias de base do Cruzeiro. Foi no Cruzeiro que tu se tornou profissional, ou não? Eu me tornei profissional no ESAB, uma filial do Cruzeiro, né? Lá na cidade industrial. E de lá eu comecei a sair para um lugar, para o outro, como jogador do Cruzeiro, né? Aí o Bena girou pelo Brasil e veio parar no Figueirense. Eu dei umas voltinhas por aí, né? Dei umas voltinhas por aí, começando em 1977, no Nacional de Manaus. 78 no Brasília, 79 no Operário de Campo Grande, 80 voltei para o Brasília, 81 fui para o Matsubara, Atlético Paranaense, e do Atlético Paranaense eu vim para cá, em 82. E foi um caso de amor, tanto pela cidade quanto pelo Figueira? Bom, pela cidade existe aquela coisa assim, de quando você chega em um dos lugares mais bonitos que eu acho, em Santa Catarina, é quando você chega ali, desce o Morro de Camboriú, Itapema, ali perto do Plaza ali, cara, tu tem aquela visão daquele mar assim, aquelas pedras. Eu sou apaixonado com aquele lugar até hoje, eu sou muito apaixonado com aquilo. Então tu vê aquilo ali, pela primeira vez, tu fica apaixonado, né? E eu fiquei apaixonado por aquilo ali. Chegando mais perto de Florianópolis, olhando de longe, dá para você ver aquelas luzinhas amarelas, né? Eu digo, não fico 15 dias nesse lugar. Estou há 30 e poucos anos aqui. Florianópolis adotou o Bena e o Bena adotou Florianópolis? O povo de Santa Catarina, o catarinense, eu dou muita sorte com isso, graças a Deus, né? Pelo meu jeito de ser. Mas o povo de Santa Catarina é muito hospitaleiro, né? Então, graças a Deus, caí na graça do torcedor. Então, fiquei por aqui, minha vida. Como é que foi teu início no Figueira? Meu início no Figueirense foi meio conturbado, né? Porque um cara de quase 2 metros de altura, centroavante, do Paraná, né? Por empréstimo, né? Final de temporada. Negão grandão, aquele negócio todo. Aí os caras olhavam assim, jogador de basquete, pô. O jogador de basquete tem essa história que alguns contam numa coluninha, né? Que os mais antigos dizem, negão grandão aí com as pernas de garça. Mas aos poucos foi se identificando, né? Recebi críticas,
recebi vaias de torcedores. A torcida do Figueirense é muito exigente, né, Bena? É o torcedor. O torcedor é exigente por natureza, né? Porque ele quer bons jogadores, ele quer o seu time bem, aquela coisa toda, né? E crítico, é um crítico, né? E com razão, quando critica, e critica no seu lugar, né? Critica na arquibancada, então se manifesta na arquibancada. Ele tem toda a razão, porque ele paga o ingresso. Então, na época, alguns torcedores me vaiaram, porque eu nunca fui craque na minha vida, né? Nunca fui craque na minha vida, mas tinha muita disposição. E essa disposição é que levou a identificação minha, né, com o torcedor. E aí, daí a pouco, se acostumaram com aquele negão grandão, jogador de basquete, mas que ralava no chão, a bunda no chão. Ralava, corria atrás, levava porrada de zagueiro, dava porrada em zagueiro também, não tem problema, é nós, meu filho. E houve essa identificação que hoje vocês sabem como é, né? Após essa tua primeira passagem pelo Figueirense, tu foi pro Grêmio, é isso? Do Figueirense, eu fui pro Joinville. Figueirense Joinville? Figueirense Joinville. Eu fui emprestado em 84, se não me engano. Em 84 eu tive uma pequena passagem pelo Joinville, disputando um campeonato brasileiro. Onde nós jogamos com o Atlético Mineiro, Vasco da Gama. E são os dois jogos que eu mais me lembro. Então fui para o Joinville e do Joinville passei direto. Fui espécie com uma ponte, como se diz no futebol, né? Uma ponte, fui para o Grêmio de Porto Alegre. 83, 84, tu teve uma passagem pela seleção, né, Bena? Seleção brasileira olímpica. É a seleção que foi para Los Angeles, na qual eu fui cortado poucos dias antes da viagem, né? Eu fui cortado com alguns motivos, motivos do Internacional ter que levar a base do Internacional, né, por coisas da CBF e três centroavantes, né? Três centroavantes. Um do Internacional, Kita, um da Ponte Preta, Chicão, e um do Figueirense, Albeneir. Então, como é que... Bom, é uma hipótese. Como não levar Kita e Chicão? Clubes grandes do Brasil. E Albeneir, um clube sem expressão no futebol brasileiro. Figueirense. Então, vamos levar o Kita e o Chicão, vamos deixar o Bena para trás. O que importa é que minha passagem foi muito boa. Conheci muita gente bacana, Dunga, Gilmar, Pinga e, puxa vida, tanta gente boa. É o que fica. O programa Resenha faz a primeira parada e a gente volta no próximo bloco falando sobre o último gol do Adolfo Conder, que quem fez foi esse cara aqui, e também sobre algumas polêmicas que aconteceram esse ano com o Albeneir. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Chefe Márcio é um paraense de 37 anos, apaixonado pelos sabores da cozinha brasileira e mundial. Depois de passar por alguns dos restaurantes mais famosos pelo Brasil, resolveu adotar Florianópolis para mostrar sua gastronomia na Ilha da Magia. Jovem, inovador e criativo, destaca-se por agregar ingredientes de qualidade e bom gosto às suas receitas, sem medo de testar novas misturas e paladares. Entre em contato. No Floripa Soccer você encontra a estrutura ideal para a prática do futebol 7. Localizado em Santo Antônio de Lisboa, temos 4 quadras disponíveis, com estrutura de vestiários, churrasqueira, bar,
mesa de jogos e ainda a transmissão dos principais campeonatos nacionais e também internacional. Hoje a gente pode oferecer 4 quadras de futebol 7 com tamanho oficial. Nós temos também um campo com metragens oficiais de futebol de campo que a gente pode estar disponibilizando para outros eventos de futebol 11, né? Futebol profissional. Além dos restaurantes, estruturas que nós temos aqui, vestiários, temos 4 vestiários embaixo, um vestiário grande em cima. Eu acho que hoje na cidade realmente a gente pode dizer que nós somos referência em futebol 7. Entre em contato com a gente e agende o seu horário. Estamos de volta com a resenha. Bena, seleção, Grêmio, Joinville, aí tu retorna ao Figueirense. Foi o que, a segunda, terceira passagem? Acho que segunda passagem. Segunda passagem. Depois comecei a sair, voltar. Uma marcante também foi em 87, que eu tinha saído da Inter de Limeira, em São Paulo, para vir jogar a segunda divisão em Santa Catarina, né, pelo Figueirense. E aceitei com muito prazer o convite, né, com muito orgulho mesmo, defender as coisas do time do meu coração, né, já lá atrás. Então eu tinha ido para a Inter de Limeira substituir o Kita, que tinha sido campeão paulista, tinha sido da seleção em 84 e campeão paulista, né, pela Inter de Limeira. E, então, um convite do falecido Orival Meira, né, me fez o convite para mim vir para Florianópolis e eu aceitei imediatamente aceitei. E joguei a segunda divisão em 87 praticamente de graça. Dizem que o Bena é dono da metade do Scarpelli, é isso? É uma brincadeira que algumas pessoas fazem em relação à minha venda para o Grêmio, né, de Porto Alegre, que foi uma das maiores transações do futebol catarinense, né? Então, na época, os meus 15% eram uma grana bem legal. Passou os 15% e tal. Então, algumas pessoas, né, que é mais íntimas da gente, que brinca mais. E... Bena, tu tem metade do estádio? Não tem nada no estádio, não tem nada lá. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma história dentro do clube. Que ela seja assim ou assada, mas é uma história dentro do clube, né? O resto é brincadeira da pessoal. Você foi receber uma homenagem do Figueirense e o então presidente da época da venda foi lhe presentear com uma medalha e furou seu peito todo quando você fez uma brincadeira Doutor Sá de Lima é um querido, um dos melhores presidentes que eu já tive. Foi colocar a medalha de honra, né? Tomás Chaves Cabral, se não me engano, é a maior do Figueirense, né? Foi me colocar. E eu, na brincadeira ali, como eu sempre fiz, eu cochichando no ouvido dele para que ele pudesse me pagar os meus 15%, né? Ele pegou e deixou a medalha cair no chão. Eu juntei a medalha e tal, entreguei para ele de novo e tal. Ele, doutor, mas não precisa ser tudo, mas pode pagar um pouquinho? Deixou a medalha cair de novo. Então, quer dizer, mas faz parte de brincadeira, uma brincadeira saudável. Doutor Sá de Lima foi uma das pessoas que me abraçou aqui em Florianópolis, né? Que me abraçou mesmo, me ajudou muito e às vezes ainda continua me ajudando, né? Trocando uma ideia e tudo. Então eu tenho muita admiração por ele, pelo filho dele, doutor Jorge também, e como outros presidentes também, né? Mas o doutor Sá de Lima é um caso à parte, né? É um caso à parte porque ele estava à frente na minha negociação com o Grêmio, né? O Miroel Volovski, que Deus o tenha, o Vanderlei Silva, né, também, que era diretor na época. Então, quer dizer, são pessoas que cara, eu quero muito bem. Dos 93 gols marcados com a camisa alvinegra, Bena, tenho certeza que ele é especial, que foi o último gol do estádio Adolfo Conde, num clássico, né? Sim, primeiro do Carlos Alberto. Um golaço, por sinal. Um gol muito bonito, né?
deu um chapéu na zaga, deu um chapéu no Gilson, goleiro, e deu de chapa. É um dos gols mais importantes da tua carreira, Bena? É um gol importante. Por se tratar de um clássico, né? Por se tratar de um clássico e ficou na memória, guardado na história, ter sido o último clássico do Adolfo Konder, onde a gente tem hoje um shopping maravilhoso. E então entrou para a história esse gol. É o segundo gol, que também foi muito bonito, né? E então tu vê como eu sou um cara privilegiado, né? E é um dos vídeos muito bem rodados que tem, né? Esses são os 2 gols. E tu vê, sou um privilegiado de estar na história com um gol desse. Legal, bacana. E encerrei minha carreira no Avaí. E aí em 93 tu encerrou a carreira, Bena, lá no Avaí? Eu encerrei minha carreira em 93, fui vice-campeão, né? Perdendo pro Brusque? Perdemos pro Brusque em 92. É uma decisão que não me compete a mim, já passou faz tanto tempo, não entrar nessa celeuma novamente. Mas é um título que... Aqui, meu último campeonato, e eu não sou campeão catarinense, né? Eu nunca fui campeão catarinense. Eu sou campeão da Taça Mané Garrincha, de uma Taça Mané Garrincha, jogada contra o Marcílio Dias, de Scarpelli. Não sou campeão catarinense. Se eu fosse, já pensou? Folgado, já pensou? Então, assim, era o meu último ano, né? Eu já queria ter feito isso no Figueirense, né? Ter encerrado a minha carreira dentro do Figueirense. Mas quis o destino, que comecei no azul, o Cruzeiro de Belo Horizonte, e encerrei minha carreira no azul, no Avaí, com muito orgulho. O programa Resenha faz mais uma parada e no próximo bloco o Bena fala sobre a polêmica da camisa do Avaí, Wilfredo Brillinger, Fernandes, Marquinhos Santos e muito mais. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Chefe Márcio é um paraense de 37 anos, apaixonado pelos sabores da cozinha brasileira e mundial. Depois de passar por alguns dos restaurantes mais famosos pelo Brasil, resolveu adotar Florianópolis para mostrar sua gastronomia na Ilha da Magia. Jovem, inovador e criativo, destaca-se por agregar ingredientes de qualidade e bom gosto às suas receitas, sem medo de testar novas misturas e paladares. Entre em contato. No Floripa Soccer você encontra a estrutura ideal para a prática do futebol 7. Localizado em Santo Antônio de Lisboa, temos 4 quadras disponíveis, com estrutura de vestiários, churrasqueira, bar, mesa de jogos e ainda a transmissão dos principais campeonatos nacionais e também internacional. Hoje a gente pode oferecer 4 quadras de futebol 7 com tamanho oficial. Nós temos também um campo com metragens oficiais de futebol de campo, que a gente pode estar disponibilizando para outros eventos de futebol 11, né? Futebol profissional. Além dos restaurantes, estruturas que nós temos aqui, vestiários, temos 4 vestiários embaixo, um vestiário grande em cima. Eu acho que hoje na cidade realmente a gente pode dizer que nós somos referência em futebol 7. Entre em contato com a gente e agende o seu horário. A gente está de volta com a resenha. Bena, você encerrou a carreira no Avaí e esse ano teve uma polêmica muito grande referente ao Avaí, camisa, sua ida na ressacada, apresentação do atleta João Paulo, deu um bafafá. Uma parte da torcida do Figueirense te chamou de mercenário, queimaram bandeira e tudo mais, te proibiram até de entrar no Figueirense. Como é que foi a sua história, Bena? Triste. Triste. Como eu falei para você antes, no bloco anterior, eu joguei algumas vezes de graça para o Figueirense. Então, essa palavra que colocaram embaixo de uma bandeira que eu financiei, que eu paguei a bandeira. Mercenário. E a outra palavra, traidor, não cabe para mim. Não cabe mesmo. Então eu fiquei muito triste, estou ainda
triste por isso, por esse episódio. Por ter a bandeira queimada. Queimada. Isso não foi um tapa na minha cara. Foi um tapa na cara da instituição. Porque eu sinto que eu represento a todo momento, eu sinto que eu represento o Figueirense. Porque é o clube do meu coração, pô. Então eu fico triste quando eu falo sobre isso. Mas são intolerâncias do futebol. A gente não tem que concordar. E eu não concordo com isso. Eu não concordo. Se analisarem friamente essas duas palavras, traidor e mercenário, vão ver que não cabe em mim. Não cabem mesmo. Por que traidor? Analise bem as palavras. Até num bate-papo que a gente fez com o presidente do Avaí, o Francisco Batistotti, ele fala disso. Ele fala que ele só lembra de você com a camisa do Avaí. Querido, um querido, meu fã, e fez essa homenagem. Agora, como é que eu vou negar dentro de um clube em que eu joguei em 92, encerrei a minha carreira em 93, não participar, não disse uma palavra na hora da entrevista. Não disse uma palavra. Sentei num canto e fiquei. Brinquei com todos da imprensa, como eu brinco sempre. Não disse uma palavra. Fiquei na minha. E deu no que deu. Deu no que deu. Intolerância. Desde esse dia, tu nunca mais foi no Figueirense? Não. Não fui mais. Não fui mais. Eu fui... Não é verdade. Eu fui no jogo do Master, né? E mesmo assim, no jogo do Master, me ameaçaram para mim não ir no estádio. Mas eu fui. Eu fui. Não sou filho de pai assustado. Né? E fui, joguei. Uma pena que perdemos um jogo por um bom Master que o Avaí tem. Né? Mas foi. Em relação a jogo, não tenho ido. Não vou porque não quero confronto com ninguém. Não quero confronto com ninguém, principalmente com um torcedor do clube de que eu amo. É o clube da minha paixão, cara. Não quero conflito com esses caras, porque esses caras, esse torcedor é que me colocou aonde eu estou hoje. Me ajudou a me colocar onde eu estou hoje, sendo o terceiro maior artilheiro da história. Sendo um cara que nunca foi craque, mas me identificou com a torcida, com o torcedor. É isso, o Albenir. Um jogador de futebol, um operário da bola. Agora, mercenário, traidor. Não, isso aí não é pra mim. Guardem pra vocês. Mudando um pouquinho de assunto, Bena, hoje tu faz um trabalho com dependentes químicos, né? Faço um trabalho com dependentes químicos porque eu sou dependente químico, eu sou um alcoólatra. Como a gente estava conversando antes, dia 6, todo dia 6 eu faço aniversário. Então, dia 6 agora, todo dia 6 eu faço aniversário. E no final do ano, em dezembro, se Deus quiser, eu faço 10 anos limpo. Então, eu tenho andado por aí, em todo o estado, fazendo partilhas, não palestras, partilhas, falando sobre mim, falando sobre dependência química, tentando ajudar um ou outro. É um trabalho muito gostoso, muito gratificante e que me reafirma aquilo que eu quero, que é continuar limpo, continuar ajudando ao meu semelhante. Bena, poucas pessoas sabem, o Marquinhos Santos, ele te deu uma casa, né? Na verdade, a casa foi dada em nome do meu filho, não no meu nome, no nome do meu filho. Né? Tudo bem, legal, bacana. Brigadão, cara, queridão. Então, assim, ó, joia. Torço muito pro Marquinhos. É um bom garoto. Às vezes as pessoas pensam que ele extrapola, mas o Marquinhos é um cara que fala muita verdade. O que tem de falar, ele fala, manda recado. Polêmico é polêmico. Né? Ele criou vamos dizer, um estilo para ele. Ele tem um estilo e eu tenho outro estilo. O Fernandes tem outro estilo.
O França tem outro estilo. Fulano tem o Adilson Heleno tem outro estilo. Décio Antônio tem outro estilo. Então é assim, são estilos. E o estilo do Marquinhos é um estilo polêmico. Mas que é um baita jogador, é um baita jogador. É um baita agregador, é um baita agregador. Mas que é um baita mandrião, é um baita mandrião. O programa Resenha está chegando ao seu final e a gente tem aquele quadro, né, a nossa sabatina. E eu tenho certeza que o Bena não vai fugir dela. Bena, quem foi melhor? Marquinhos Santos ou Fernandes? Fernandes. O melhor. Para mim, na minha opinião, Fernandes. Mas cada um, dentro de um contexto, tem o seu valor muito grande. Eu acho, é minha opinião. Como jogador de futebol, Fernandes mais completo. Fernandes mais completo. Veja bem, entendam bem o que eu quero dizer. Entendam bem o que eu quero dizer. A importância dos dois, Fernandes e Marquinhos. Mas a minha opinião, Fernandes. Wilfredo Brillinger. Um presidente. Um presidente. Um presidente que pode ter 1000 boas intenções, né? Mas no momento atual do Figueirense, não tem sido feliz. Talvez por causa de quê? Está mal assessorado? Pode ser isso? Está com tanta vontade que está errando? Alguém tem que... Presidente, tal, assim, tal. Mas é um presidente. Um presidente que eu espero que cumpra o seu mandato da melhor maneira possível, que possa ajudar o Figueirense. Né? Um presidente. Termo de compromisso. Eu acho que é um absurdo para um jogador que assina um contrato no começo do ano, ele não precisa de assinar termo de compromisso. Ele já está assinando no seu contrato. No seu contrato, está assinando um contrato, não está? Então pronto, está se comprometendo a ser profissional. Não é ganhar todas as partidas, não é jogar todas as partidas bem. Ele está se comprometendo a ser um profissional. Agora, por que vem com um outro termo para o jogador assinar? Que agora vai? E o outro contrato? E o outro contrato que ele assinou lá no início? Esse não, quer dizer que não vale nada. Foi engodo, foi uma isca. Então eu acho um absurdo que isso possa acontecer. E eu creio que o jogador é pressionado, muito pressionado ao fazer isso. Eu estava comentando ontem com a minha esposa. Eu nunca fiz isso na minha vida. Assinar um outro contrato para mim poder jogar, para mim poder me empenhar, me dedicar. Nunca precisei disso. Estou dizendo eu nunca precisei disso, né? Porque eu assinava um contrato, muitas vezes pelo Figueirense, contrato em branco, nem sabia o que eles iam colocar no contrato para mim. Não, eu queria o quê? Eu queria jogar futebol, eu queria me divertir, eu queria fazer gols. Eu queria isso, mas com responsabilidade. Entrou dentro do campo, acabou. Entrou ali para dentro, acabou. Fazer festa, todo mundo faz, cara. Todo mundo faz festa. Faz festa. Horário é horário. Tá aqui, para cumprir. Pronto, acabou-se. Agora não. Acontece algumas coisas aí que a gente fica sabendo. Os caras dão moral ainda, né? Dão moral, passam a mão na cabeça. Quer dizer, cara, eu sempre defendi as instituições que eu joguei. Que eu fui profissional. E assinando um contrato só. Sem assinar termo, sem assinar nada. Então eu acho que isso é um deboche. Esse é o Bena. O programa Resenha fica por aqui, pessoal. E na próxima terça temos um programa muito polêmico. Estará aqui com a gente nada mais, nada menos que M10, Marquinhos Santos. A gente espera você.
A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.